não sei explicar direito, mas tem coisas que a gente lembra com um cheiro. O da casa 108, por exemplo, eu nunca mais consegui esquecer. Era o cheiro do final daquela semana, um cheiro morno que descia pela rua, meio adocicado, meio errado. E ninguém falava disso. Ninguém queria dizer o que era. Eu cresci num bairro pequeno, de ruas retinhas, calçadas bem varridas e muito silêncio depois das 6 da tarde. Daquelas ruas onde as pessoas cumprimentam com a cabeça, mas não se envolvem de verdade. Onde se varre para debaixo do tapete, e o tapete, no caso, era a casa do senhor Olívio. O nome dele era Olívio, mas ninguém falava assim. Era seu Tranca. Chamavam desse jeito porque ele vivia trancado dentro da própria casa. Portão com corrente, janelas pregadas com tábua por dentro e uma fechadura em cada porta. Diziam que ele era tranquilo, só um pouco diferente. Que tinha um jeitão infantil, como falavam na época. Mas o bairro inteiro zombava dele. As crianças imitavam a forma como ele balançava a cabeça. Os adultos riam quando ele dizia que o menino já ia dormir. Às vezes, ele falava isso do portão mesmo, olhando para a rua vazia, como se estivesse dando bronca em alguém. Eu tinha 8 anos e meu pai era bem rígido. Um dia, ele me puxou pelo braço e falou com uma firmeza que eu nunca mais esqueci. Nunca passa do portão da casa 108. Nunca. Ele não explicou o motivo. Só disse aquilo e pronto. Minha mãe fazia sinal de cruz quando passava pela calçada em frente, como se fosse superstição. Mas era medo mesmo. Mesmo assim, a gente via o seu Olívio na calçada de vez em quando. Ele sentava no banquinho, ficava desenhando no chão com giz. Bonecos de palito segurando balões, bonecos tristes, bonecos com olhinhos bem pretos e grandes. Naquela época, ninguém ligava. Diziam que ele era só um senhor que não fez mal para ninguém. Mas era mentira. O bairro inteiro sabia que tinha alguma coisa errada ali. Só que fingia que não. A rua mudou no dia em que a Vanessa sumiu. Ela tinha 5 anos. Era minha vizinha de 2 casas para cima. Branquinha, cabelo amarrado com fita vermelha. Sempre andava com um cachorrinho de pelúcia que ela chamava de Dudu. Foi numa quarta-feira, de tarde. A mãe dela gritou o nome dela 1, 2, 3 vezes. Depois desceu a rua correndo, já sem sapato. A casa inteira saiu. Eu lembro disso nitidamente. O portão do Olívio estava entreaberto naquela tarde, e quando a polícia veio, ele já não estava mais lá. O cheiro começou na sexta. Primeiro veio de leve, depois ficou mais forte. Os vizinhos começaram a fingir que era lixo. Deve ter bicho morto nos fundos, falavam, mas ninguém teve coragem de entrar. Foi só no domingo que um policial bateu com força no portão da casa 108. E ele abriu com um estalo feio, como se não fosse para ser aberto nunca mais. O que viram lá dentro virou sussurro por meses. Mas eu ouvi a conversa da minha mãe com uma amiga na lavanderia. E o que elas disseram nunca mais saiu da minha cabeça. Dentro da casa, encontraram o corpo da menina. Ela estava deitada numa cama infantil, coberta até o pescoço, como se estivesse dormindo. Ao lado, um pratinho com leite em pó e biscoitos. E no chão, um gravador antigo, tocando uma voz repetitiva. Não faz barulho. Papai vai cuidar de você, papai vai cuidar de você. Na parede, fotos antigas. Uma criança, um menino, o mesmo rosto, a mesma idade da Vanessa. Só que era uma foto amarelada com data de 1987. No quarto ao lado, o corpo do senhor Olívio. A cena era de quem decidiu não continuar vivendo. O laudo explicou o que ninguém queria dizer. O senhor Olívio tinha perdido o único filho num acidente. O menino tinha 5 anos. Diziam que ele nunca se recuperou. Nunca aceitou. Pelo que entenderam depois, o Olívio passou a acreditar que o filho voltaria de algum jeito. E toda vez que via uma criança da mesma idade, ele tentava trazer o menino de volta. Mas ninguém quis ver.
todo mundo tinha notado que ele falava com alguém dentro de casa, que às vezes deixava a luz do quarto acesa durante o dia, que desenhava brinquedos no portão, que arrumava a calçada como se estivesse esperando uma visita. Eu me lembro do dia em que ele me chamou. Eu estava com uma bola debaixo do braço. Tinha acabado de sair da escola. Ele estava sentado no banquinho da calçada, com a cabeça meio baixa, e falou meu nome. Isso ficou na minha cabeça por anos. Ele disse: "Vem cá, só um pouquinho, já está na hora de dormir." Eu congelei e não fui. Mas sabe o que mais me assusta? É que eu também não contei para ninguém. Eu só entrei correndo para casa, joguei a bola num canto e fui para o quarto. Me escondi debaixo do cobertor e fingi que não era comigo. Fiz o mesmo que todo mundo naquela rua fazia. Fingi que não vi. E agora, adulto, eu fico me perguntando: e se eu tivesse ido? A fita cassete foi entregue para a perícia. O quarto da menina foi desmontado. A casa 108 ficou lacrada por meses. E mesmo assim, nos 2 meses seguintes, teve gente que ainda cruzava a rua quando passava ali na frente. Gente que varria a calçada fingindo que não lembrava de nada. O mais estranho foi o que minha mãe disse sem querer, numa conversa baixa com uma tia. O Olívio já tinha perdido a noção fazia tempo, mas a gente achava que era só tristeza. Só tristeza. Você entende? A gente olha para a tristeza dos outros como se fosse algo inofensivo, como se tristeza não pudesse virar obsessão, mas vira. E pode levar gente junto. Eu nunca contei essa história para ninguém de fora. E só estou contando agora porque às vezes à noite eu sonho com aquele gravador. Papai vai cuidar de você, fica ecoando. E no sonho sou eu que estou deitado na cama. Eu sei que é pesado ouvir isso, mas alguém precisa falar. Porque a verdade é que todo mundo ali sabia. De algum jeito sabia. Aquele bairro deixou a história acontecer. Todo mundo ignorou o cheiro que vinha antes do cheiro. O comportamento que vinha antes da tragédia. E depois todo mundo só fechou a cortina. A casa 108 foi vendida, reformada, pintada. Hoje é bege, tem câmera, cerca elétrica, cortina nova. Mas eu juro mesmo, que se você passar devagar ali na frente, perto da hora que o sol começa a baixar, você ainda sente o mesmo cheiro morno. A mesma coisa que fez todo mundo se calar. Eu devia ter contado isso antes, mas sempre tive medo de me ouvir dizendo em voz alta que talvez, naquela época, todo mundo soubesse. E mesmo assim, a gente deixou acontecer. Eu morava num conjunto habitacional, na zona sul de Recife. Um dos mais baratos, daqueles em que os blocos parecem caixas de concreto empilhadas, sabe? Tudo rachado, pichado, mas funcional. A gente fazia o possível. Era no bloco E. Meu apartamento dava de frente para a garagem do bloco F. E é por isso que eu vi o que ninguém viu. Lá era aquele clima de comunidade meio improvisada. Mulher estendendo roupa na cerca, criança gritando até tarde, homem empurrando som automotivo como se fosse ambulância. Só que mesmo com o barulho, com a muvuca, era um lugar que a gente achava seguro, justamente por ser barulhento. É aí que mora o erro. Tinha um cara no bloco F que era diferente. Paulo, o nome. Eu só fui saber depois porque durante os 4 anos que ele morou ali, ninguém chamava ele pelo nome. A gente só dizia o vizinho do carro prata. Ele lavava o carro toda noite, sem errar. Chovesse ou não, sempre no mesmo horário. Nunca trocou uma palavra com ninguém, nem boa noite. Só ligava a mangueira, esfregava o mesmo carro, sempre limpando as mesmas partes. Farol, capô, maçaneta. Como se aquilo tivesse que ser limpo com ritual. Como se tivesse algo que a gente não via, mas ele via. Eu dormia mal naquela época. Estresse do trabalho, calor, sabe como é. Uma dessas madrugadas eu estava deitado, tentando cochilar, quando ouvi um barulho que não era normal. Não era grito, não era briga.
Não era som. Era um barulho metálico, seco, como se algo tivesse caído forte no chão. Levantei, abri só um pedaço da cortina e vi ele ali, ajoelhado no cimento da garagem, com a mangueira ligada direto numa poça escura. No escuro, eu achei que era óleo. Só que quando ele se afastou um pouco, deu para ver que era vermelho demais. Vermelho que escorre devagar. Vermelho que agarra no ralo. Eu pensei em ligar para a portaria, mas sinceramente, eu congelei. Sabe aquele sentimento de que se você mexer, a coisa piora? Então, a única coisa que eu fiz foi fechar a cortina e tentar esquecer. Tentar, mas o enjoo veio no mesmo instante. Igual ao de agora, só de lembrar. No outro dia, a fofoca já estava solta. A Fabiane sumiu. Mãe solteira, morava no bloco D, 2 filhos pequenos. Segundo o irmão, ela ia buscar uma encomenda que deixaram por engano no carro errado. E o último lugar onde alguém viu ela foi na calçada, em direção ao estacionamento. Aí começou a agonia. No primeiro dia foi só o sumiço. No segundo começaram as suposições. No terceiro veio o cheiro. Não era fossa, não era lixo. Era um cheiro quente, adocicado, que subia pelas narinas como uma marretada. Quem já sentiu, nunca esquece. Quem não sentiu, acha que é exagero. Foi um cachorro de um menino do bloco C que achou o pedaço no ralo. Aquilo paralisou o condomínio. Era um pedaço de couro cabeludo, com parte do rosto ainda preso. O menino vomitou. A mãe desmaiou. E a polícia apareceu. Dali para frente foi tudo rápido e horrível. A polícia isolou a área da garagem. Começou a vasculhar os carros um por um. Chegaram no carro prata. O do Paulo. Estava trancado por dentro. Não tinha ninguém, mas o carro tremia leve, como se tivesse coisa viva lá dentro. Arrombaram e encontraram o que todo mundo tem pesadelo em imaginar. No porta-malas tinha um cativeiro improvisado. Sacolas de cal, pedaços de corda, fita, comida vencida e uma máscara de plástico branca igual daquelas que criança usa no carnaval. Um pedaço de pano com marcas de dente. E respingos de algo que a perícia confirmou depois como resquício biológico da Fabiane. O Paulo não estava mais lá. Fugiu naquela mesma madrugada. Tiraram ele de casa? Ninguém viu. Saiu com ajuda? Ninguém sabe. A única certeza é que ele nunca mais foi encontrado. Agora, o que ninguém comenta é que a polícia descobriu que pelo menos 2 outras mulheres tinham desaparecido em horários próximos àquela garagem nos anos anteriores. E o Paulo morava ali há 4 anos. 4. Eu lembro de quando o síndico tentou justificar dizendo que ele pagava tudo certinho, que nunca deu trabalho, que o carro estava sempre limpo. Sim, sempre limpo. Demais até. Eu ainda passo mal quando escuto mangueira ligada à noite. Minha esposa acha que é bobagem minha, mas ela não viu o que eu vi. Ela não viu o sangue sendo lavado na madrugada. Sabe o que mais me aflige? É que todo mundo via que ele era estranho, mas ninguém dizia nada. Ele só é quieto. Tem gente que é assim mesmo. Deixa o homem em paz. E talvez mesmo, a gente quisesse acreditar que ele era só estranho, porque admitir o que ele realmente era significava admitir que o mal morava do lado, com vaga de garagem, conta de luz em dia e direito de usar a piscina. O conjunto até hoje tem moradores que se recusam a falar do caso. Outros exageram, mas eu só lembro e sinto. Sinto o enjoo, sinto o arrependimento. Sinto a certeza de que eu podia ter feito alguma coisa, mas não fiz. E agora eu fico aqui, em silêncio, torcendo para ele nunca mais aparecer. Porque, e se ele voltar? Tem uma coisa que ninguém te conta quando você foge de alguém violento. Você pode escapar da pessoa, mas não escapa da sensação de que tem alguém tentando entrar de novo. Eu não estou dizendo isso para causar efeito, não. Eu estou dizendo porque é real.
porque foi assim que começou para mim. Não com grito, não com soco, não com porta arrombada. Começou com silêncio. Foi no segundo mês morando no prédio que eu percebi que ninguém ali batia na porta de ninguém. Nem para pedir açúcar, nem para perguntar da reunião do condomínio, nada. Era tudo muito calado. Parecia uma coisa boa no começo, sabe? Depois do que eu passei com o pai do meu filho, eu só queria paz. Só que silêncio demais vira outra coisa. E o do 301 era silêncio que respirava. Eu morava no 204, 2 lances de escada abaixo. Eu nunca vi ele entrando no prédio, nunca vi ele saindo, mas sabia que ele estava lá, porque eu sentia e porque o meu filho via. O Pedro tinha 4 anos, já era esperto, muito falante, só que com um olhar muito atento. No nosso segundo domingo lá, ele me perguntou: mamãe, por que o moço de cima fica escutando a gente? Eu achei que era coisa da cabeça dele. Criança tem isso. Até o dia em que eu estava lavando a louça e vi o tapete da porta. Ele estava virado, como se alguém tivesse passado o pé e arrastado para trás. Eu arrumei. 2 horas depois, ele estava torto de novo. Isso se repetiu por mais de uma semana. Aí eu botei um papelzinho dobrado, tipo calço, embaixo dele, só para testar. Na manhã seguinte, o papel estava amassado. E o tapete de novo, torto. Mas ainda assim, eu não queria surtar, fazer escândalo. Eu já tinha passado vergonha demais por confiar no medo e ninguém acreditar. Só que aí, o trinco mexeu, de madrugada. Eu não estava dormindo ainda. Era quase 3 da manhã. E o trinco da minha porta mexeu. 1, 2, 3 toques sutis, como se alguém testasse a maçaneta bem devagar. Fiquei paralisada, com o Pedro dormindo no colchão ao lado. Só segurei ele com uma mão e esperei. O barulho parou, só que depois disso, começou a virar rotina. Era sempre de madrugada. Sempre nos dias em que meu filho tinha dormido cedo, ou eu apagava mais rápido. Comecei a achar que tinha alguém me observando. Comprei uma tranca nova, daquelas que a chave gira por dentro e por fora. 2 dias depois, tinha marca de chave de fenda no batente. Riscos paralelos, arranhados de metal bem no canto, como se alguém tivesse tentado forçar. Fui na delegacia. Fiz um boletim, expliquei tudo. A resposta? Se ele não entrou, senhora, não tem o que a gente possa fazer. Voltei para casa tremendo. Na semana seguinte, meu filho parou de querer dormir no colchão. Pediu para subir na cama. E uma noite, ele me acordou com a frase que gelou tudo. Mamãe, o homem do andar de cima quer entrar de novo. Foi aí que eu parei de duvidar. Comprei uma câmera simples, daquelas que grava e guarda num cartão de memória. Instalei num canto do corredor, bem em frente à porta. Só dava para ver da minha porta até o fim do corredor. Nada demais. Ou pelo menos era o que eu pensava. Na terceira madrugada gravada, por volta das 3 da manhã, lá estava ele. Encostado na parede, de lado, de frente para minha porta. Alto, magro, careca. Com uma camiseta cinza sem estampa. Respirando fundo. Só isso. Respirando. O peito subindo e descendo com força por uns 2 minutos inteiros. E depois, ele simplesmente vira de costas e vai embora. Sem dizer nada. Sem bater. Eu pausei o vídeo e não consegui mais dormir. Fiquei até o dia amanhecer com meu filho no colo. No café da manhã, achei que estava vendo coisa. Tinha um papel por baixo da porta. Um bilhete escrito com letra tremida numa folha arrancada de caderno. Você já foi mãe o suficiente. Agora me deixa tentar. Eu não pensei. Só peguei o Pedro. Nem calcei direito o chinelo. Saí com ele no colo, mochila nas costas, carteira e celular. Nunca mais voltei. Abandonei o contrato, os móveis, tudo. Fui para casa de uma amiga que nem era tão próxima assim. Mas era melhor encarar um sofá emprestado do que esperar o próximo passo do 301. Passaram-se 4 meses. Eu já estava com um novo endereço, bem longe dali. Pedro estava na escolinha nova e eu tentando recomeçar de novo. Um dia, eu estava mexendo no celular antes de dormir e vi uma notícia num portal local.
Suspeito de sumiços em série, pode estar agindo há anos. Cliquei. A matéria falava de uma série de mulheres desaparecidas na Zona Norte. Mães solos, sem família próxima, com perfis parecidos, discretas, de bairros pobres, recém-separadas. Rolando a matéria. Tava lá a foto dele, a cara dele, mesma camiseta cinza, mesmo olhar fixo. E o nome do prédio, o meu. A legenda dizia: suspeito procurado, morador do 301, prédio abandonado há 3 anos. 3 anos. Abandonado. Mas eu morei ali. Eu vi ele. Eu filmei. E ele estava respirando forte, na frente da minha porta. Até hoje eu não sei se ele morava ali mesmo, ou se só estava usando o prédio como esconderijo, ou se ele já tinha morado ali e só voltou para caçar quem entrava. Nunca mais soube de nada. Não apareceu mais nenhuma notícia. A polícia, como sempre, ficou devendo. Mas eu fico pensando, quantas outras mulheres viram ele? Quantas escutaram o trinco? Quantas duvidaram de si mesmas como eu? Hoje, eu durmo com 3 trancas. Uma barra de ferro atrás da maçaneta e um martelo embaixo da cama. Não é exagero, é sobrevivência. Porque eu aprendi do pior jeito possível. O problema nunca é quando eles batem, é quando eles param de bater e começam a tentar entrar. A primeira explosão não foi a que destruiu a rua, foi a que destruiu minha confiança nas pessoas. Me desculpa se minha voz falhar um pouco no meio, eu quase nunca falo disso. Só contei inteiro uma vez, para terapeuta, e mesmo assim, sem entrar nos detalhes que mais pegam. Mas hoje eu vou tentar contar tudo, porque tem gente aí fora achando que esse tipo de coisa não acontece aqui. E acontece, eu sou a prova. Eu morava na rua Antônio Guimarães, região oeste de BH. Uma ruazinha tranquila, Sobradinho atrás de Sobradinho. Sabe aquele lugar que todo mundo fecha o portão às 6, cachorro late igual despertador e os velhos varrem a calçada conversando do outro lado da rua? Era ali. E foi ali também que o Elias apareceu. Eu lembro do caminhão de mudança parado bem em frente ao sobrado branco da esquina. Chegou num domingo de manhã. Ninguém ajudando, só o motorista e ele. Um homem alto, magro, de camisa de manga comprida mesmo com o calor. Rosto fechado. Nem olhava para quem passava. Carregava as coisas como se tudo fosse vidro, com cuidado demais, sabe? No começo, ninguém estranhou. Tem gente que é só reservada. A gente respeita. Mas logo vieram os detalhes. Primeiro foram as caixas chegando de madrugada. Eram entregues por vans sem marca. Eu via porque meu quarto dava de frente para a rua. 2 da manhã, 3. O entregador deixava, ele saía. Pegava rápido e sumia de novo. Depois começaram os barulhos. Batidas metálicas, rangidos, tipo alguém cortando chapa, lixando coisa pesada. Sempre à noite, nunca durante o dia. Eu moro sozinho. Sou professor de física. Meus horários são bem regrados. Então comecei a notar os padrões e o cheiro. Sim, cheiro. Um cheiro químico que às vezes saía do quintal dele. Não era coisa de limpeza. Era tipo solvente forte, tipo acetona vencida, misturada com ferro queimado. Era estranho demais. Uma noite ouvi um baque alto, tipo algo pesado caindo. Fui até a janela e vi que ele estava sozinho no quintal, usando máscara de proteção com filtro duplo. E sabe o que ele estava fazendo? Cortando um tambor azul daqueles industriais. A reforma do porão começou logo depois. Ele mesmo fez. Passava a madrugada toda cavando, batendo, arrastando coisas. Instalou 2 fileiras de câmeras externas. Ninguém na rua tinha isso. A gente fazia piada. Chamava de o Big Brother do sobrado branco. Mas ninguém se aproximava. Teve uma tarde em que tudo virou para mim. A cachorra da dona Vilma escapou do portão e entrou na casa dele.
uma vira-latinha barulhenta que late até para a sombra. A gente ouviu o latido por uns 10 minutos, depois, silêncio. Ele apareceu com os braços sujos até o cotovelo. Disse que a cachorra fugiu pelos fundos, mas a cerca dos fundos era toda de muro duplo, sem buraco. E desde aquele dia, ela nunca mais apareceu. Eu comecei a anotar as coisas. Tirei fotos, fiz vídeo dos caminhões, gravei o barulho, mandei denúncia anônima e sabe o que me responderam? O comportamento dele não configura ilegalidade, ele tem direito à privacidade. Naquela semana, uma câmera apareceu virada para minha janela. Foi quando eu decidi parar. Parei de olhar, parei de registrar, parei de comentar. Não por covardia, por medo real. E não adiantou. Na sexta-feira seguinte, às 7h12 da manhã, a minha casa tremeu inteira. Foi como se tivessem derrubado um poste no meu telhado. As janelas estilhaçaram, o espelho do banheiro caiu e se quebrou, e o alarme do carro disparou sozinho. Eu saí correndo com o coração batendo no pescoço e vi a casa do Elias em chamas. O fogo saía pelas janelas como se estivesse sendo empurrado de dentro. Vidro estourando, o portão derretido e um cheiro de fumaça tóxica que grudou na minha pele por dias. Os bombeiros chegaram em 5 minutos. Ambulância, polícia, tudo. Mas o que encontraram lá dentro? O porão dele era um laboratório. Tinha tambor com produto instável, máscaras de gás, filtros de carvão, tubos conectados a temporizadores e mapas. Vários. Mapa da cidade, mapa do bairro. E não só isso. Plantas baixas de escolas, centros de saúde, papéis escritos à mão, listas de nomes de moradores. O meu nome era o terceiro, com meu endereço completo, meus horários de saída para o trabalho, o horário que as luzes da minha casa acendiam. No quarto dele, tinha um bilhete fincado na parede com uma lâmina de estilete. Uma frase escrita em letras grandes, com tinta preta, em papel pardo. Eles nunca notam, até que seja tarde demais. A perícia disse que ele não sobreviveu ao incêndio. Foi encontrado com sinais de queimadura grave, caído próximo ao sistema de acionamento do porão. Tudo indica que ele tentou ativar um mecanismo de detonação, mas o sistema falhou e o fogo saiu do controle. A imprensa ficou dias na rua. Helicóptero, repórter, entrevista, todo mundo virou curioso de tragédia. Mas ninguém falou do pior, ninguém falou dos HDs. A polícia achou 4 criptografados, só 2 conseguiram acessar. Um deles tinha pastas com vídeos, gravações feitas pelas próprias câmeras. E em um deles eu apareço, tô do lado de fora da minha casa, mexendo no portão. E no canto da tela ele narra minha rotina. Fala meu nome. O vizinho do sobrado marrom acorda 6h50, sai 7h10, volta entre 18h e 18h30. Luz da cozinha acende 18h45. Foram essas palavras que tiraram meu sono para sempre, porque eu percebi que eu estava sendo vigiado fazia meses. E ninguém acreditou, nem quando eu tentei avisar. Teve vizinho que me perguntou se eu achava que ele ia fazer alguma coisa mesmo. Se não era só mais um maluco isolado. Mas ele não era maluco. Ele era metódico, inteligente, discreto e quase conseguiu. A rua virou outra depois disso. A dona Vilma se mudou. Seu Jorge vendeu a padaria. As crianças passaram a andar de bicicleta só até a esquina. A gente começou a colocar mais trancas do que o necessário, a olhar 2 vezes antes de sair. Mas eu nunca mais consegui dormir com a janela aberta, porque o que a gente acha que é segurança, essa sensação de estar em casa, cercado de vizinhos, portão, muro alto, isso tudo desaparece quando você entende que o perigo pode estar do outro lado da parede, que a próxima tragédia pode estar só esperando o horário certo. E a pior parte, a polícia nunca descobriu de verdade qual era o plano final dele, mas todo mundo da rua sabe o que teria acontecido se o sistema dele não tivesse falhado.
eu não estaria aqui contando isso. E talvez você nem soubesse que essa rua um dia existiu. Então, se você está escutando esse relato aí agora e tem algum vizinho que parece não se encaixar, que te causa um incômodo que você não sabe explicar, presta atenção, porque eu prestei, mas mesmo assim não foi suficiente. Eu não lembro exatamente o que eu estava vestindo aquele dia, mas eu lembro da textura do sofá. Era meio áspero, pinicava as pernas e fazia barulho quando a gente se mexia. Por algum motivo, é disso que eu mais lembro. Isso e do cheiro de pão com margarina queimando na sanduicheira. Meu nome é Jéssica, tenho 35 anos hoje. Mas essa história aconteceu quando eu tinha 9. A gente morava numa cidadezinha no interior do Paraná, daquelas bem paradas. Casas térreas, um mercadinho na esquina, escola municipal a 2 quadras, e todo mundo sabia o nome de todo mundo. Se acontecia alguma coisa na rua, no mesmo dia já estava na conversa da feira. Eu cresci brincando na calçada, com outras crianças da vizinhança. Tinha a Bruna, que era minha melhor amiga na época, e o Guto, que era meio irritante, mas sempre levava chocolate da avó. A gente inventava brincadeira com giz, andava de bicicleta, jogava pedrinha na sarjeta para ver quem conseguia acertar o bueiro. Era uma infância comum, pelo menos era pra gente. Na frente da minha casa morava um casal de idosos. Ela chamava Dona Rosa e ele, seu Cido. Mas ninguém chamava ele assim, para a rua inteira. Era só tio Cido. Ele era o tipo de vizinho que todo mundo gosta. Cuidava do jardim como se fosse parte da casa. Deixava a calçada sempre varrida. Fazia brinquedinho de madeira para as crianças, tipo ioiô, peão, essas coisas de antigamente. E sempre tinha doce, sempre. Na minha cabeça de criança, ele era tipo um avô extra. E era assim que tratavam ele também. Um velhinho calmo, que falava baixo, andava devagar, nunca gritava, nunca discutia, nunca se metia nas brigas de adulto. Dava bom dia até pro cachorro da rua. Parecia impossível alguém não gostar do tio Cido. E a Dona Rosa era um doce também. Às vezes, ela me chamava para assistir TV na casa deles, porque na dela pegava mais canal, dizia ela. Me dava pão com manteiga, chá com açúcar e falava umas coisas engraçadas, tipo que minha letra parecia letra de professora. Era comum eu passar parte da tarde ali. Não tinha nada demais nisso. Nem meus pais achavam estranho, porque todo mundo ali se conhecia. Ninguém desconfiava de nada. Nem eu. Até que um dia, era uma quarta-feira. Eu lembro porque minha mãe lavava roupa nesse dia e o quintal ficava cheio de varal. A Dona Rosa apareceu no portão e me chamou com aquele jeitinho de sempre, perguntando se eu queria ir lá assistir TV até ela voltar do mercado. Era só um pulinho, ela disse. Eu fui, normal. Sentei no mesmo sofá, com as pernas balançando para fora, porque eu ainda era pequena. Fiquei vendo desenho, com um copo de todinho do lado e um prato com bolacha. Ela saiu e trancou a porta, mas deixou a chave com o tio Cido, que ia chegar logo. Fiquei ali um tempinho sozinha, tudo igual, até que ele chegou. Só que alguma coisa estava diferente. Ele entrou com a chave, olhou para mim, deu aquele sorriso de sempre, mas não falou nada. Estava com uma caixinha de papel na mão, dessas com tampa, tipo caixa de presente. Sentou na poltrona e ficou me olhando. Silêncio. Aí ele disse uma frase que, por muitos anos eu achei normal. Mas hoje, ele falou assim: esse presente é só pra menina que sabe guardar segredo. Na hora, eu só fiquei curiosa. Criança não entende muita coisa. Fiquei olhando pra caixa, achando que era alguma bonequinha, algum brinquedo, qualquer coisa legal. Ele colocou a caixinha na mesinha de centro. Ficou parado, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu estava com a mão esticada, quase tocando na tampa, quando o telefone tocou na cozinha. Ele levantou devagar, como sempre,
e foi atender. Dava para ouvir só uns pedaços da conversa. A voz dele estava mais baixa do que o normal, quase sussurrando. Aí ele voltou, com a mão meio tremendo, passou por mim e falou: "A vovó vai chegar logo, melhor você ir para casa." Eu nem questionei. Só peguei minhas coisas e fui. Achei que tinha feito algo errado. A caixinha ficou lá, intacta. Nunca falei nada para ninguém, nem para minha mãe, nem para Bruna. Na minha cabeça de criança, foi só uma visita que não deu certo. Mas, agora adulta, eu penso nisso de outro jeito. E não é por causa da caixinha, nem por causa do jeito que ele falou. É pelo que aconteceu depois. Anos se passaram. A gente se mudou daquela casa quando eu tinha uns 12. Meu pai trocou de emprego e a gente foi para uma cidade maior, com prédio, buzina e ninguém que desse bom dia no portão. Aquela lembrança foi ficando para trás. Virou uma coisa vaga, que eu nem sabia direito se tinha acontecido daquele jeito mesmo, ou se era só coisa da minha cabeça de criança. Até que, um tempo atrás, já adulta, eu estava conversando com minha mãe sobre aquela época. A gente estava vendo umas fotos antigas. Sabe aquelas fotos com beirada branca e gente com cabelo feio? Pois é. Aí apareceu uma com o tio Cido e a dona Rosa. E minha mãe soltou, do nada: "Você soube que tiraram ele da escola, né?" "Que escola?" perguntei. "A escola da cidade. Ele era professor, mas afastaram ele por uns motivos administrativos. Disseram que ele estava com uns comportamentos esquisitos com o aluno." Meu estômago virou. Eu nunca soube que ele era professor. Nunca. E naquela hora, parece que todas as peças que estavam soltas se encaixaram de um jeito muito feio. A frase dele: "Só para quem sabe guardar segredo." A caixinha. O silêncio. O nervosismo quando voltou do telefone. E depois, a pressa em me mandar embora. E aí veio a parte que mais me gelou. Minha mãe continuou: "Dizem que foi a mulher dele que denunciou, mas não fizeram escândalo porque era cidade pequena e ele era muito conhecido. Ficou por isso mesmo." Eu só balancei a cabeça. Mas por dentro, eu estava tremendo. Tremendo de um jeito que eu não sei explicar. Não era só medo, era outra coisa. Era raiva, era nojo, era vergonha de ter achado ele tão legal. Sabe o que mais me dói? É saber que ele não foi afastado porque alguém teve coragem de falar. Foi porque a dona Rosa pegou ele, não sei se no flagra, mas perto o bastante para desconfiar. E o telefone que tocou aquele dia era ela. Ela tinha voltado mais cedo da rua. Ela ligou antes de entrar. Talvez para avisar que estava chegando. Talvez só para perguntar se ele queria pão. Se ela não tivesse ligado, se ela tivesse demorado mais 5 minutos, eu não sei o que teria acontecido. Mas sei o que quase aconteceu. E isso já foi o suficiente para deixar marca. Eu cresci achando que o mundo era bonzinho, que os velhinhos com sorriso calmo eram todos como meu avô. Mas o tio Cido não era meu avô. Ele era o vizinho da frente, só isso. E o mal, às vezes, mora na frente da sua casa. Cumprimenta sua mãe. Faz brinquedo de madeira. Ele era o mal. E a rua inteira chamava ele de tio. Hoje, toda vez que eu vejo alguém dizendo que naquela época era tudo mais inocente, eu só penso numa coisa: talvez fosse, mas só para as crianças. E é por isso que eu tô contando isso aqui. Porque eu sei que tem gente ouvindo esse relato agora e lembrando de um tio também, de alguém que era gentil demais, silencioso demais, curioso demais, de alguma lembrança que parecia boba, mas ficou incomodando até hoje. Se for o seu caso, confia na sua memória, confia na sua sensação, porque o pior tipo de história de terror não é a que termina com grito, é a que nunca foi contada. Esse é o tipo de relato que não termina com susto, termina com silêncio. Mas é exatamente esse silêncio que faz ele grudar. Compartilhe nos comentários se você já passou por alguma situação que só fez sentido muito tempo depois. Ou se conhece alguém que era visto como bonzinho demais. Aqui no Diário de Terror,
A gente dá voz para o que ficou engasgado. E lembra você, o perigo nem sempre vem do escuro. Às vezes ele usa a camisa passada, sorri devagar e mora na casa da frente. Eu sei que essa história vai parecer exagero para muita gente. E se fosse alguém me contando, talvez eu também duvidasse. Mas tem coisa que a gente vive quando é criança e só entende quando cresce. Ou pior, quando vê acontecer de novo com outra pessoa. Eu morei por 4 anos numa área rural de Minas, entre os meus 7 e 11 anos de idade. Meus pais resolveram sair da cidade grande para tentar uma vida mais calma. A gente foi para uma casinha simples, chão batido, fogão a lenha e uma cerca de arame que mal dava conta de segurar as galinhas. Era um lugar bonito, calmo até demais. Só tinham 3 casas na estrada toda. A nossa, a de um senhor de idade com criação de porcos, e a do seu Jurandir, que morava com o neto, um menino da minha idade, Marquinhos. A primeira vez que vi o Marquinhos, ele estava em cima do telhado da casa, jogando pedra num ninho de passarinho. A segunda, ele me mostrou um lagarto morto que ele tinha guardado dentro da mochila. Eu era só uma criança, então na época eu não sabia colocar nome nessas coisas. Só achava ele esquisito. Hoje, olhando para trás, o jeito que ele me olhava, o jeito que ele ficava quieto demais. Parece que ele estava sempre num tipo de guerra sozinho, dentro da cabeça. Ele falava que o avô dele era ex-militar, linha dura. A mãe tinha ido embora. E do pai, ele nunca falava. Nunca. Nenhuma vez. O avô dele era aquele tipo de homem seco. Dava bom dia olhando para o chão e vivia de bota mesmo quando estava de pijama. A casa deles tinha um galpãozinho nos fundos com um cadeado. Mas de vez em quando o Marquinhos entrava por uma porta lateral que parecia estar sempre destrancada. Dizia que era onde o avô guardava as lembranças da guerra. A gente não era amigo de verdade, mas naquele lugar, com tão pouca gente por perto, qualquer criança da mesma idade acabava se misturando nas brincadeiras. A gente jogava bolinha de gude, corria atrás de galinha e brincava de esconde-esconde perto do milharal. Foi numa dessas brincadeiras que a coisa aconteceu. Estava perto do fim da tarde, aquele céu rosado que só o interior tem. Eu me escondi atrás de uns sacos de milho empilhados do lado da casa do seu Jurandir e vi que a porta do galpão dos fundos estava entreaberta. A curiosidade venceu. Eu entrei. Lá dentro era escuro, cheirava a graxa, madeira velha e uma coisa azeda que eu não sabia dizer o que era. No fundo do cômodo, o Marquinhos estava parado. Tinha um espantalho feito de palha e roupa velha pendurado numa estaca. Ele estava com um objeto longo na mão, um tipo de armamento igualzinho aos que eu via nos filmes de soldado que meu pai assistia de vez em quando. Só que aquilo era real. Era pesado, preto, com uma fita enrolada no cabo. Ele estava mirando no boneco com uma calma que me arrepiou. E aí, sem eu fazer barulho nenhum, ele virou. Girou devagar, me viu e apontou o cano direto para minha cara. Aquilo paralisou minhas pernas. O Marquinhos olhou dentro dos meus olhos e disse, com a voz baixa, do jeito mais calmo do mundo: "Se você contar, eu aponto de novo, mas vai ser para valer." Eu não lembro de ter gritado. Eu só corri. Corri com o coração batendo dentro da garganta, tropeçando no mato, com as mãos tremendo. Cheguei em casa com o rosto suado e a voz embargada. Contei para os meus pais o que tinha acontecido, o jeito que ele me ameaçou, o objeto, o boneco. Sabe o que eles fizeram? Riram. Meu pai falou: "É só o jeito de menino criado solto." Minha mãe completou: "Vocês brincam de cada coisa, daqui a pouco estão se assustando com a própria sombra." Eu me calei, porque ali eu entendi que ninguém ia fazer nada. E se eu insistisse, iam achar que era coisa da minha cabeça.
Mas eu comecei a evitar o Marquinhos. Quando ele passava pela estrada, eu virava para o outro lado. Quando ele chamava para brincar, eu inventava dor de barriga, tarefa, qualquer coisa. Uma semana depois, teve um barulho forte vindo da casa deles. Um estrondo seco que fez os cachorros da vizinhança inteira latirem por minutos. No mesmo dia, o avô dele foi visto indo para a cidade com um menino no banco de trás da caminhonete, com a perna dele enrolada num pano. Disseram que foi acidente. Marquinhos só voltou para a escola depois de um mês, mancando, com uma cicatriz feia do lado direito da perna. Ele não falava mais com ninguém. O silêncio dele parecia mais pesado, e eu juro por tudo, ele nunca mais me olhou nos olhos. Minha infância seguiu. Depois de um tempo, a gente voltou para a cidade. Meus pais venderam a casa e recomeçaram a vida em outro lugar. Durante muito tempo, eu quase convenci a mim mesmo de que aquilo tudo foi exagero, imaginação de criança. Só que mesmo assim, às vezes eu acordava suando, com o rosto dele na minha cabeça, com aquela fala dele, com a imagem do cano apontado para o meu nariz. Hoje eu tô com 36 anos, tenho filho pequeno. Outro dia, ele voltou da escola falando de um colega que o empurrou e chamou ele de fraco. Aí me veio na cabeça aquele tempo antigo, e eu pensei, será que aquilo que aconteceu comigo foi tão fora da curva assim? E foi aí que eu decidi procurar. Pesquisei o nome completo dele, Marcos de Souza Lacerda. Demorei, mas encontrei. 2 anos atrás, ele foi preso. Interior de Minas, zona rural. Foi acusado de um ataque contra um menino de 8 anos. O nome do lugar eu conhecia. Era ali perto da nossa antiga estrada. A matéria dizia que a vítima sobreviveu, mas que ficou com trauma grave. Nessa hora eu parei de ler. A matéria dizia pouca coisa. Usava aquelas expressões neutras de jornal. Tentativa de agressão grave. Menor de idade com ferimentos. Objeto suspeito apreendido. Mas eu li nas entrelinhas. Eu conheço o olhar dele. Eu vi o dedo dele encostado no gatilho. Eu sabia desde os 8 anos de idade o que ele podia fazer. Só ninguém quis escutar. Na noite em que descobri aquilo, eu não consegui dormir. Fiquei encarando o teto, lembrando da cerca velha entre nossas casas, do cheiro da terra molhada depois da chuva, e daquele momento em que ele virou com aquele objeto pesado nas mãos e mirou na minha testa, como se estivesse escolhendo se ia apertar ou não. Aquilo não foi brincadeira de criança, nunca foi. No outro dia, levei meu filho até a escola. Fiquei um tempo a mais, só observando as outras crianças no pátio. E foi aí que uma coisa me atingiu em cheio. Será que ninguém fez nada quando o Marquinhos feriu aquele menino? Do mesmo jeito que ninguém fez nada quando eu tentei contar? Será que teve outro pai, com a mesma sensação de impotência que eu estou sentindo agora? Eu sei que todo mundo erra. Sei que às vezes os adultos não conseguem enxergar tudo, mas tem erro que pesa para sempre. E se eu estou contando isso agora, tantos anos depois, é porque eu percebi que tem lembrança que a gente tenta enterrar, mas ela continua viva, andando por dentro da gente igual tatu subterrâneo, cavando por baixo até encontrar uma rachadura para sair. A verdade é que, naquela época, ninguém achava que criança pudesse dar sinal de perigo real. Quando uma criança fazia algo estranho, diziam que era falta de atenção, invenção, fase. Eu mesmo tendo sentido na pele, só fui entender a gravidade anos depois, quando virei pai. A última lembrança que tenho do Marquinhos é do dia em que a gente se mudou. Eu já sabia que a gente ia embora e fui com meu pai até o açude pegar umas latas d'água. Quando a gente voltou, ele estava no portão da casa dele, parado, segurando alguma coisa que parecia um pedaço de pau. Estava só olhando, nem acenou, nem piscou. Era uma criança, mas com um olhar que adulto nenhum tinha. Um olhar seco, sem afeto, como se já soubesse que ninguém ia fazer nada com ele. E realmente, ninguém fez. A polícia só pegou ele mais de 20 anos depois, quando já era homem feito. Quando já tinha machucado alguém.
quando já era tarde, e talvez só agora, depois de tudo, alguém tenha prestado atenção no que ele era de verdade. Mas aí já era consequência, já era tragédia. Às vezes, eu me pego pensando no que teria acontecido se ele tivesse puxado aquele gatilho. Se aquela ameaça que ele fez com a voz baixa tivesse sido mesmo pra valer. E o pior, às vezes eu me pego pensando se, na cabeça dele, ele realmente achava que aquele boneco de palha era uma pessoa. Se aquele espantalho era só o treino. Tem lembrança que não vai embora. Tem cena que o tempo não dissolve. E essa é a minha. Não é história inventada, não é exagero. É só o que aconteceu comigo e que ninguém quis ouvir. Hoje, toda vez que meu filho chega da escola falando de um colega que gritou, empurrou ou olhou feio demais, eu escuto. Escuto tudo. Porque criança fala, criança vê, criança sente. E quando ninguém dá ouvidos, é aí que as coisas viram cicatriz nos outros. E eu cresci, virei homem, tive minha vida, minha família, mas aquela sensação de estar com o rosto na mira, parado, sem poder gritar, com o mundo achando que é coisa da cabeça, essa nunca saiu de mim. Às vezes a gente sobrevive, mas o susto fica calado esperando. Talvez seja por isso que eu tô contando agora, porque se mais alguém tivesse contado, talvez aquele menino de 8 anos não tivesse se machucado. E talvez eu tivesse esquecido de verdade.